nosso querido professor João Luiz Matos Gonçalves, ele é ex-professor de radiologia oral, aposentado da Faculdade de Odontologia da UFRGS, especialista em radiologia oral pela UERJ. Ele vai disputar o curso de radiologia, né? E passa a palavra. Boa sorte. Boa sorte. Bom, primeiro, boa tarde. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E espero poder colaborar de alguma forma com o aprendizado de vocês. Nós preparamos um material para uma turma de acadêmicos, uma turma heterogênea, uma turma do primeiro até o último período. Quem não viu, quem está vendo e quem já viu. O assunto que nós vamos tratar aqui é o seguinte: radiografias intraorais, sem falar nas suas técnicas de tomada, mas nós vamos falar dos erros da tomada. Vamos falar um pouco de escura, formação de imagem e radiobiologia. Tudo com um material didático, o mais simples, o mais didático possível para o entendimento de todos. Porque o acadêmico, de vez em quando, ele entra em determinadas salas de aula e ele fica lá, passa meia hora e nada, voou o tempo inteiro. E por quê? Porque aquele assunto não foi preparado, não foi programado para ele. Os assuntos que nós vamos abordar aqui foram preparados exatamente para estudantes. Bom, antes de mais nada, também eu quero agradecer aqui a presença do professor Antônio Estevam, eminente professor de radiologia aqui da UFMG, professor Borelli, que nos está honrando também com a sua presença, e agora aqui, plagiando o Silvio Santos aqui, né? Aqui, ó, a galera de Lavras aqui, ele conseguiu trazer, mas ele trouxe ali no chicote. Ele conseguiu trazer o pessoal para cá para poder encher a sala. Sem o pessoal de lá, de Lavras, ó, a sala estava vazia. Obrigado. Então vamos lá? Bom, antes de mais nada, eu quero apresentar aqui um aspecto de modestamente da minha bela cidade. Está aberta a visitação de todos vocês. Só não vou dar meu endereço porque, né? Aí vai ficar ruim, né? Pode ser. Bom, as técnicas radiográficas intraorais, como vocês vão carecas de saber, são as técnicas onde o filme é colocado no interior da cavidade oral. Dá um pouquinho de foco nisso aí. Isso. Essas técnicas intraorais, nós temos 3 procedimentos. Procedimento vertical, procedimento proximal e procedimento oclusal. Cada qual com a sua aplicação. Nós não vamos querer resolver tudo com uma técnica periapical, que nós não vamos conseguir de forma nenhuma. Nem tão pouco com a técnica interproximal ou oclusal. Nós temos sim que usar as técnicas convenientemente. Fazemos uma radiografia periapical, encontramos alguma coisa, mas não foi
suficiente para o nosso diagnóstico. Então, nós vamos lançando mão de outras técnicas para que a gente possa chegar a um resultado favorável. Vai passar. A técnica periapical tem a finalidade de mostrar muita coisa da cavidade oral, dos processos maxilo-mandibulares. Como, por exemplo, nódulos bucais, inclusões, cronologia de erupção, relação de permanente com tecido, relação raiz maxilar, pesquisa de cárie, lesões periapicais, anomalias, fraturas dentais, etc. Então, vocês veem que a radiografia periapical, ela é muito abrangente. Mas existem determinadas situações que ela não resolve. Ela mostra, a gente tem alguma noção, mas a gente precisa de alguma coisa mais que é para a gente poder se certificar do que está acontecendo ali com aquele paciente. Vai passar. Nós temos duas técnicas de tomada periapical. A técnica da bissetriz, aquela mais antiga, ou a técnica de Cisinski, ou a técnica de Poinpur, onde a distância foco-filme é de aproximadamente 20 centímetros. E nós temos também a técnica do paralelismo, ou a técnica do ponto longo, onde aí a distância foco-filme vai variar. Vai passar. Nós temos aqui, dois aparelhos periapicais. Os aparelhos periapicais, eles variam de fabricante para fabricante. Nós temos que prestar atenção nisso quando nós compramos um aparelho periapical. Vamos observar esse aparelho aqui. Esse aparelho aqui, é um aparelho da Gabi. Eu tenho que observar o quê? Eu tenho que observar a indicação do fabricante de onde está localizado o ponto focal. E eles mostram, principalmente nos aparelhos novos, eles mostram aonde está localizado o ponto focal. E por que é que eu acho isso importante? É que é o seguinte, essa distância que vai da ponta do ponto focal até a ponta do cilindro, a parte extrema do cilindro, mede 20 centímetros. Mas se eu observar esse outro aparelho aqui, que é um aparelho da Yoshida, japonesa, daqui do ponto focal até a saída do cilindro, ele mede 26 centímetros. Ambos têm a mesma capacidade. Só que quando eu vou usar um e vou usar outro, se eu usar o mesmo tempo de exposição, eu vou ter radiografias diferentes em termos de densidade, em termos de contraste. Então, é bom que a gente grave bem isso para a gente poder saber, na hora de fazer a radiografia, o que é que a gente vai fazer com o tempo de exposição. Pode ser. Então, a técnica da bissetriz, na técnica da bissetriz, vocês todos já sabem, o raio central deve seguir perpendicular à bissetriz do ângulo formado pelo longo do eixo e o plano do fio. Longo eixo do dente e o plano do fio. Isso aí
é mais decorado do que musiquinha baiana. Todo mundo tem que saber, porque isso aí cai na prova sempre. Sempre. Começou, deu técnica da bissetriz, o professor vai pedir a técnica para vocês, e vocês vão ter que dizer, isso aqui, escrever isso aqui, isso tem que estar decoradinho. Como é que funciona isso? Então eu tenho aqui, ó, aqui em vermelho, o objeto, ou representando o objeto ou o dente. Em verde, o longo eixo do dente, em amarelo o pano do fio, e em rosa o pano de setor. Então o raio central deve passar perpendicular à bissetriz do ângulo formado pelo longo eixo do dente e o pano do fio. Porém, tem um detalhezinho, é um gancho assim. O raio central, quer dizer, aquele que está no meio do peixe, ele tem que passar exatamente no ápice dos dentes. Porque se assim não for, vamos levantar aqui um pouquinho o longo eixo, aqui o raio central, vamos levantar ele um pouquinho e trazer para cá. Olha aqui o tamanho da imagem, que eu posso ver ao vontade. Então, tem que passar pelo ápice dos dentes. Então, quando eu faço isso, eu tenho uma imagem próxima do real. Então, essa é a maneira que a gente tem de obter uma radiografia vertical pela técnica da bissetriz. Mas por que a gente tem que usar essa bissetriz? É porque nós não temos paralelismo entre o filme e o objeto. Então, nós temos que lançar a mão da bissetriz. Agora, convenhamos que no olho achar bissetriz não é coisa fácil, principalmente para quem começa. Quem começa não tem noção nenhuma. O que é um plano bissetriz? É um plano que divide um ângulo ao meio. Então eu tenho que observar a inclinação do dente, a inclinação do filme, e tenho que imaginar um plano bissetor para eu poder dirigir o meu feixe de raio perpendicular a esse plano bissetor. É muito difícil. Mas, com treinamento, todo mundo vai conseguir, com certeza. Pode passar. Técnica do paralelismo. Aqui, como eu já falei para vocês, a distância do foco, daquele pontinho preto, que é o ponto focal, ali até o filme, nós temos que ter para aproximadamente 40 centímetros. E aqui nós vamos usar posicionadores. Eu mostrei dois aparelhos diferentes, ambos com cilindro para a técnica de cone curvo. Se eu quiser fazer uma técnica de cone longo, eu tenho que usar um cilindro longo que proporcione uma medida de aproximadamente 40 centímetros de foco até fio. Pode passar. Isso aqui, vocês conhecem, eu tirei o cilindro. Esse é o rachis e eu tenho isso aqui. O que é isso? É um colimador. Para que serve esse colimador? O colimador serve para diminuir e dirigir o feixe de rachis. Como esse cilindro é de plástico, o fabricante colocou esse colimador com essa adesividade, de maneira que o raio, passando aqui pelo colimador,
vai passar tangente à borda externa do cilindro, sem tocar no cilindro. E por quê? Por que não pode tocar? Porque quando o raio atinge o plástico, ele passa pelo plástico e produz uma radiação chamada de radiação espalhada ou radiação secundária, que é altamente prejudicial para o paciente e para a imagem. Bom, mas eu mostrei um cilindro enorme. Se eu simplesmente tirar esse cilindro e colocar um outro no local, o que vai acontecer? Nessa distância, aqui tem 20, na distância de 21, 22, o raio vai sair pelo cilindro e vai produzir toda aquela radiação espalhada que eu falei. Então, observem todas as vezes que eu vou trabalhar com cone longo. Interessante que aqui não tem cone. Olha que eu estou falando de cone desde que eu comecei, aqui não tem cone. Mas isso é vício. De antigamente eles trabalhavam com cone. E as técnicas são chamadas de cone curto, cone longo, e a gente usa cilindro curto e cilindro longo. Então, quando eu remover esse cilindro para colocar outro cilindro, eu tenho que fazer alguma coisa para evitar essa radiação espalhada. Então, o que é que eu vou fazer? Para que eu consiga que o raio passe tangente à borda externa do cilindro. Então, eu tenho que colocar um diafragma nesse cilindro. E isso eu posso colocar em qualquer altura do cilindro. Eu posso colocar aqui, ó, aonde a tarraxa, ou eu posso colocar no meio, ou eu posso colocar na ponta, não interessa. O que interessa é que eu tenho que barrar esse feixe de raio num determinado ponto, para que ele possa passar tangente ao bordo externo do cilindro. E aí eu não vou ter radiação espalhada. Eu não precisaria disso se esse cilindro fosse todo forrado com chumbo. Se ele tivesse uma proteção interna de chumbo, ou se ele fosse todo metálico, aí eu não precisaria. Porque o metal barraria a passagem da radiação, não haveria a radiação espalhada. E aí eu poderia trabalhar com aquele colimador mesmo, sem problema nenhum. Radiação secundária espalhada é aquela que é produzida em qualquer parte que não seja o alvo do anodo ou do anóide. Então, o raio saiu, bateu em qualquer coisa, radiação espalhada ou radiação secundária. Bom, mas eu mostrei aquele cilindro longo, mas nós podemos ver também esse colimador longo. Por que eu chamo isso de colimador longo? É porque ele é todo metálico. E ele, como todo metálico, ele passa a ser um colimador. É um localizador, mas é também um colimador. E a radiação não passa, ele só vai sair aqui no reagente. E nós vamos ver mais tarde, que esse tipo de localizador é muito melhor do que aquele outro tipo de localizador cilíndrico. Olha,
Bom, nós vimos anteriormente que eu preciso de um cone longo e eu preciso de posicionadores de fio. Então nós temos no mercado esse tipo de posicionador de fio, que é o ganchinho, ou outros também por aí. Então é isso aqui. Um posicionador para a região anterior e 2 posicionadores para a região posterior. Lado direito e lado esquerdo. Então o fio é colocado e está pronto para ser usado. Então coloca-se na boca do paciente, procurando dar o maior paralelismo possível entre o fio e o objeto que a gente vai colocar. Nós temos também outro tipo de posicionador. Esse posicionador é o posicionador da RIM americana. Esse posicionador, ele tem uma vantagem grande sobre esse aí. Primeiro, ele pode ser autoclavado. Segundo, essa haste aqui é uma haste de extensão. E essa parte aqui, aonde o cilindro vai acoplar, eu posso levar para frente ou levar para trás, aumentar ou diminuir a distância. Então, aqui ó, eu tenho 8 centímetros. E aqui eu tenho 16. Bom, se eu pegar aquele aparelho de raio-x da BIC, que tem 20, igual até a ponta, e acrescentar mais 16, trazendo isso aqui, ó, para a pontinha aqui, eu estou perto dos 40. Eu já posso usar como se fosse um poligônio. Eu já estou bem pertinho dos 40, uns 4, 5 centímetros e tal. E aí é só questão da gente dar o tempo de disposição. Já esse aqui não. Esse só tem 8. Lá tem 20, com mais 8, só 28. Eu preciso de alguma coisa a mais para eu poder chegar até aquela distância de 40, que é a preconizada para o avião. Então aqui tem esse carrinho com os fios posicionados e tal, e aqui nós temos os posicionadores para aqueles localizadores retangulares. Isso não se encontra no nosso mercado, nem os posicionadores e nem os localizadores. Como diz o professor Israel Chuvak, em São Paulo, isso aí a gente pode encontrar com o pessoal do Araguá, essas coisas assim, a gente consegue. Tá? Dica. Mas ele mede 40. Só que é mentira dele. Você tem que medir. Certo? Não, você precisa medir o seu localizador. Quanto ele mede? Vai acrescer a medida foco do foco. Aí você vai pegar, colocar o seu localizador lá e medir ali do foco até a ponta dele. Quanto mede? Se o seu posicionador bucal for daquele ranchinho, ele tem 8. Então você sabe a medida do foco até a parte extrema do localizador, soma aquele, você está com sua distância. Aí você vai ver se funciona ou não. Se está dentro dos 40 ou não. Eu tenho
mais 8. Eu tenho 94. Aí eu não posso. Aí eu tenho que aumentar um pouco mais a distância. Então esse aqui é a mesma coisa, esse aqui é a mesma medida desse. Olha só. Aqui. Isso aqui, com isso aqui, eu estou usando a técnica do cone longo. Por quê? Porque daqui até aqui, eu tenho 26. Não, aí não dá. Aí não dá. Eu estaria aqui, eu estou fazendo cone curto. E aqui eu estou fazendo cone longo. Se eu tirasse esse localizador daqui, que tem 8 centímetros, substituísse por aquele outro branquinho da Rio, que tem 16, eu somaria 26 com 16, aí eu estaria com 44, ainda estava sobrando 4. É preciso a gente olhar a medida, aonde está o foco do nosso aparelho, para a gente poder fazer quanto é que a gente tem de medida foco. Que a medida é foco filme, não é foco pen, é foco filme. Pode passar. Eu? Pô, tio João. Diga. Eu não sei a medida dele. Não, eu não sei qual é a medida dele. Se é 40. Não, mas olha uma coisa. Não é o cone que tem que ter 40 ou que tem que ter 20. Ele tem que ter 40 ou 20 do foco até o fim, até o interior da boca, até onde o fio está. E não a medida do cilindro ou até o fio. Foco, aquela máquina até o fio. Então a gente faz essa medida. Sempre nós vamos ter que mudar o tempo de exposição. Saiu da técnica do cone curto para a técnica do cone longo, o tempo de exposição vai ser aumentado. Com certeza. Tá? Essa, até um tempo atrás, era uma das grandes desvantagens da técnica do cone longo. Justamente era o tempo de exposição. Bom, quais são as vantagens? Execução simplificada não exige posicionamento correto da cabeça do paciente. Por quê? Porque eu vou colocar o localizador, o posicionador, e vou acoplar o cilindro ali naquela circunferência do localizador. E aí, não tem problema, ele está posicionado, prestem atenção, para o ângulo vertical. Mas para o ângulo horizontal, não. Não. Nunca. Nós temos que obedecer aquela redinha do ângulo horizontal sempre. O raio central deve passar paralelo ao espaço interproximal. Sempre. Eu não posso colocar, só porque tem um posicionador, eu não posso colocar de qualquer jeito. Eu tenho que colocar na posição correta para que eu não tenha também sobreposição de imagem. Então, não é porque o aluno acha o seguinte: vocês estão ensinando para a gente esse negócio aqui, de bota aqui, tira ali, não sei o que e tal, poxa, tem aí uns posicionadores, tem de bota e faz tudo, vai mole. Não é assim não. Não é assim não. A gente tem que ter cuidado com os posicionadores, porque eles não fazem isso para a gente não. Bom, e ele confere uma imagem mais próxima do real, porque
nós conseguimos fazer nós conseguimos obter um paralelismo melhor entre filme e objeto. Agora, existem desvantagens ou eu digo falta de perícia ou falta de dedo, como eu chamo, falta de dedo, falta de tato, falta de carinho para colocar aquela parafernália na boca do paciente. Porque eu, particularmente, eu não consigo colocar aqueles aparelhinhos lá em determinados pacientes. E com toda a estrada que eu tenho. Com toda a estrada. Então eu acho que não é muito fácil, não. Tem horas que a gente pega um paciente, por exemplo, para fazer molares superiores. Você vai colocar o posicionador, o paciente cresce a língua e não tem espaço na boca para mais nada. Aí você vai, jeitinho aqui, jeitinho ali, você vai, consegue chegar lá, ele, pá, tem reflexo. Aí você vai, tira o posicionador, pega o filminho, vai lá para fazer uma técnica quando ele deixa. Por quê? Porque aquilo é um pouco estranho, muito grande. E o paciente, ele se defende, de alguma maneira, a qualquer corpo estranho que esteja na boca. Então, não é tão fácil como se pinta fazer essas radiografias pela técnica do Comilon. Ela tem algumas desvantagens. O tempo de exposição também é um fator, era um fator que muita gente não usava a técnica do Comilon por causa do tempo de exposição. Ele provoca em certos pacientes náusea e desconforto, e nós temos dificuldade em conseguir um bom paralelismo em todas as regiões. Mas, de um modo geral, ela é infinitamente superior à técnica do Comilon. Todas as vezes que nós saímos da técnica do Comilon, nós temos que acertar, além do cilindro do realizador, nós temos que alterar o nosso tempo de exposição. Bom, a intensidade da radiação, ela diminui com o quadrado da distância. Então, nessa distância, eu tenho uma intensidade de radiação. Se eu dobro, eu tenho uma outra intensidade de radiação. E assim sucessivamente. Então, a intensidade da radiação decresce com o quadrado da distância. Ora, se eu sair de 20 centímetros, passei para 40, eu vou trabalhar com essa regrinha que vai ser 2 ao quadrado. Então, eu vou ter que pegar o meu tempo de exposição anterior e multiplicar 4. Os filmes que nós tínhamos há um tempo atrás, que eram filmes rápidos, mas não eram tão rápidos, a gente usava, por exemplo, meio segundo para fazer uma determinada radiografia. Se fosse usar a técnica do Comilon, ia usar 2 segundos. O que era impraticável. Mas, com o advento do filme Extra Speed,
Aí nós reduzimos o tempo de exposição à metade, e aí a gente pode fazer a técnica do pronome com um tempo de exposição aceitável. Então, nunca se esqueçam disso. O que vai acontecer se eu não alterar o tempo de exposição? Eu vou ter um problema sério na densidade e contraste da área. Por quê? Porque eu não vou ter nem quantidade e nem qualidade de radiação para expor. Então, lembre-se disso. Primeiro, diafragma. Então, quando expor, diafragma. Segundo, tempo de exposição. Porque a intensidade da radiação decresce com qualidade. A partir do momento que vai afastando, eu vou tendo que aumentar meu tempo de exposição. Mas por que o tempo de exposição? É porque os nossos aparelhos têm miliamperagem e quilovoltagem fixos. Eu não posso mexer. Eu posso mexer no tempo de exposição, que eu mexo com o quê? Eu mexo com a miliamperagem. Certo? Pode passar. Hein? O tempo que eu uso para a técnica do monitor. Suponhamos que eu usando aqui eu faço 0,2, certo? 0,2 ou 0,3, dependendo da região. Eu tenho que pegar esse tempo e multiplicar por 4. Para poder... Sim, eu falo do próprio filme. É tudo que você está fazendo, do mesmo filme. Eu tenho um filme antes da Speed. Suponhamos que eu faça uma radiografia de incisivos centrais superiores com 3/10 segundo. Para eu conseguir o mesmo resultado com o polidômio, eu tenho que multiplicar esse 0,3 por 4. Aí seria 1,2. Ou menos, então, depende também da distância, às vezes não dá 40, dá 36, tá? É com o mesmo filme que eu estou usando. Aí, porque se eu mudar de filme, eu quero disparando. Né? Bom, agora vamos ver uma coisa que é crucial para o estudante. São os erros de técnica. Quais são os erros mais comuns de técnica? Prolongamento, sobreposição, meia-lua, dobra no filme e prótese. Pode ser. Bom, o ângulo vertical é justamente... Não, aí está faltando. Pode ir. O ângulo vertical é justamente aquele foco, é aquele ângulo que diz respeito à técnica da dissetriz, é o básico da técnica da dissetriz. É aquilo, a central deve ser feito por hora, dissetriz, ou formato prolongado, sudente, quando... Agora, por que é que alonga? Por que é que encurta? É erro, isso aqui é erro de tomada, é erro no ângulo vertical, aquele ângulo que eu meço lá no oniômetro do aparelho. O aparelho fica para baixo, para cima, para cá. Se eu fiz uma radiografia dessas, o que eu vou raciocinar em termos de erro para eu corrigir? Então, o ângulo vertical que eu usei foi muito curto, foi muito pequeno. Quando o ângulo é pequeno, eu tenho sempre um alongamento. Como é que eu vou corrigir isso? É só aumentar o ângulo vertical, não tem problema nenhum. Agora, vou aumentar o ângulo vertical em quanto? Não sei.
é que o raio central não estava perpendicular a esse eclipse. Eu tenho que fazer com que ele seja perpendicular a esse eclipse. Eu sei que eu tenho que aumentar o ângulo, mas quanto eu não sei. E nem ninguém pode saber. Ninguém pode saber. Eu só tenho consciência disso, que aquele ângulo que eu usei foi pequeno para aquela relação dentro de mim. Então, eu tenho que aumentar um ângulo de vai passar. Então, é isso aqui que acontece. Lente, longo eixo de lente, plano de filme, plano de setor. Observe que para eu fazer uma radiografia correta, eu teria que fazer o raio central incidir perpendicular ao plano de setor, 90 graus. Se eu, suponhamos que aqui eu tenha 50 graus, se eu baixar isso para 40, eu vou jogar isso para baixo para poder fazer os 40. O resultado vai ser esse. O raio central vai passar aqui nessa região e vai aumentar o tamanho da lente. E se eu passar esse foco aqui para cima, para 60 graus, eu vou vir aqui e vai. Por exemplo, se eu aumentar o ângulo vertical, eu vou jogar isso aqui para baixo. Observe que agora eu não tenho mais 90 graus aqui. E se eu diminuir o ângulo, eu vou ter esse. Então, se eu fizer perpendicular ao filme, eu dublo. Se eu fizer perpendicular ao longo eixo de dentro, eu dublo. Para que eu não tenha isso, é que eu tenho que fazer perpendicular. Isso é olho. Entende? Agora, tem escola que não ensina os ângulos verticais. Tem escola que ensina assim, é perpendicular a bissetriz e faz. Eu não gosto. Eu gosto de ver o seguinte. Porque teve gente que já ralou muito para pesquisar uma média de ângulos. E fica muito mais fácil aplicar. Fica muito mais fácil aplicar se eu souber aqueles ângulos. Porque aqueles ângulos nada mais são do que ponto de partida. Então eu tenho noção do que eu estou fazendo. Por exemplo, se para a região de central eu tenho 50 graus, vamos supor, 50 graus, eu fiz com 50 graus, o paciente está na posição correta, tudo direitinho, 50 graus. Ficou grande. Pô, para esse paciente, 50 não dá. Então eu tenho parâmetro. Eu vou partir de 50 também. Eu não fico naquele grama, aí agora, como é que eu faço? Quando eu boto e tal. Eu fico muito mais fácil. Pode passar. Observa essa imagem? Também uma imagem onde o ângulo vertical é pequeno. Para corrigir isso, eu tenho que aumentar o ângulo. Aqui, a mesma coisa. Vai passar. Bom, aqui também eu tenho uma imagem bastante longa. Bastante longa. Bom, mas aqui eu tenho um central longo demais, mas eu tenho esse outro central com
o empenho. Tem certas vezes que a gente tem que usar de determinadas variações para a gente conseguir o resultado que a gente espera. Por exemplo, esse dente, ele está me absorvendo. E se eu fizer essa radiografia normal para colocar esse dente no tamanho correto, eu não vejo a extensão correta dessa linha. Por quê? Porque ela está bem menor. Se o ângulo vem de cima para baixo, eu achar que essa linha aqui toda e não tem noção de qual o tamanho real dela. Então, às vezes, a gente tem que usar um expediente dele. Mas, pô, mas essa radiografia aqui está longa. Está longa? Pronto, 21, as doenças, uma. Olha, uma vez eu estava num lugar, num bar, e o pessoal lá tocando e tal, e aí eles disseram assim, ó, quem quiser cantar, pode vir cantar aqui e tal. Aí eu falei assim, então eu vou cantar. Minha filha chorou. Não, pai, não vai cantar, não, morreu de chorar. Porque ela já sabe qual é a voz, né? Então vocês veem que nessa fotografia que eu tenho uma imagem bem cortada. O que é isso? Nada mais, nada menos do que o ângulo vertical agora, grande demais. Tão grande que pegou aqui a base da medida. O que eu tenho que fazer aqui para resolver esse problema? É só diminuir o ângulo um pouquinho. É a mesma coisa que nós fizemos com a radiografia alongada, só que agora o contrário. Então, imagem curta, correção com aumento de ângulo. E diminuição, imagem curta, eu tenho que diminuir o ângulo para poder corrigir. Imagem longa, eu tenho que aumentar o ângulo para poder corrigir. E aqui, a mesma coisa. Vai passar. E ângulo horizontal? Qual é a regrinha do ângulo horizontal? O raio central deve passar paralelo aos espaços interproximais. Então, a tomada radiográfica, ela tem que ser frontal. Não pode ser diferente. A não ser que a gente deliberadamente queira. E vai haver casos em que a gente vai ter que fazer uma tomada oblíqua. Então, observe aqui. Se eu tenho essas bolinhas todas aqui, se em A eu faço uma tomada frontal e eu obtenho uma imagem igual, não tem problema nenhum nessa imagem. Mas se eu fizer uma imagem oblíqua, eu vou pegar essa bolinha e vou jogar em cima dessa. E isso tanto faz para mesial como para distal. Não tem problema nenhum. Se aqui em B eu fizer aqui em B nesse sentido, eu vou obter esse resultado aqui em B. E aqui, quando é na boca, nós dizemos que aí nós vamos ter sobreposição de imagens ou sobreposição de estruturas. E, só um instantinho, radiografias com sobreposição de imagens, lixo. Porque ela não presta, porque a tomada foi feita oblíqua, a tomada foi feita errada.
Acende, dá para acender a luz aí atrás? Hein, Márcio? Isso tá. Já tá. Pode deixar aqui, não. Bom, mas aí está dando para ver? Então tá bom. Então vamos lá. Então a tomada tem que ser frontal. Todas as vezes que eu faço uma tomada frontal, eu estou fazendo com que o raio central passe paralelo aos espaços proximais e eu estou orientando meu ângulo horizontal corretamente e não vou ter sobreposições de estruturas. Não, mas não precisa apagar também. Olha aqui. Essa é uma tomada oblíqua. Olha a sobreposição de estrutura que tem aqui. E aqui, a mesma coisa. Tá? Então, a tomada foi feita obliquamente. Na região de molares, é muito fácil a gente ver que a tomada foi feita no sentido oblíquo. Por quê? Pelas raízes vestibulares dos molares, elas vão estar sempre deslocadas. Porque as raízes vestibulares, os molares têm isso aqui, né? Duas vestibulares e uma palatina. Todas as vezes que eu fizer uma incidência oblíqua, eu vou jogar as vestibulares no sentido do raio, ou para o distal ou para a mesial. E vou ter forçosamente as sobreposições de estrutura. Pode passar. Apaga. Apaga. Depois, quando a gente não estiver projetando essas geografias, aí a gente... Tá bom aqui? Então, vamos observar aqui, nessa tomada. Observem que esses dentes estão... Observem que esses dentes aqui estão inclinados. E aqui não. Então, essa tomada foi feita com uma incidência oblíqua. Observe que tem muita sobreposição aqui e aqui alguma coisa. Nessa tomada que foi feita mais frontal, observe, eu já não tenho essa sobreposição toda. O paciente realmente tinha um arco muito estreito e essa sobreposição aqui não tem mais jeito de tirar. Vai ter sempre porque o lateral está girado também. E aí vai ter sempre uma sobreposição. Nós podemos ainda cometer outros erros, não de tomada, mas de colocação do filme. O filme deve ser colocado como? Introduzir o filme na boca do paciente e deixar mais ou menos 1/2 centímetro para fora, justamente que é para a gente não cortar a coroa e também não perder a região apical. Quando eu coloco o filme dessa maneira, o filme foi colocado muito para cima, sobrou muito, eu vou perder imagem apical. E outro erro de colocação do filme é colocar o filme inclinado na boca do paciente. A borda superior do filme tem que estar sempre paralela com as faces oclusais ou incisais dos dentes, exatamente para que a gente não tenha isso aqui. O filme foi colocado inclinado, então essa região é mais baixa do que essa, quando na verdade ela não deve estar, o tecido angular está um pouquinho abaixo, mas não com essa inclinação toda. Então é erro de colocação do filme. Pode passar. Aqui, o contrário. O filme foi muito introduzido, cortou a coroa. Mas esse aqui foi propositadamente colocado
bem mais para baixo do que devia. Por quê? Porque eu tenho uma lesão aqui, e quando tem uma lesão, procurar enquadrar toda a lesão no filme, ou outras técnicas, toda da lesão, e possa fazer uma interpretação boa, né, do caso. Pode passar. Ó, aqui o mesmo caso, olha o filme como é que está, todo inclinado. E aqui também o filme foi jogado propositadamente para baixo, porque o paciente tem uma área de radiolucência aqui e tem uma área radiopaca aqui. Na radiografia normal, eu não via toda essa radiopacidade, toda essa esclerose aqui nessa região. Pode passar. Um erro comum em quem está aprendendo a fazer radiografia é a meia-lua. E a meia-lua, na técnica periapical de cone curto, hoje, acontece mais do que há uns anos atrás. Não que quem fazia uns anos atrás fosse melhor do que quem faz hoje. Não. É que se tem procurado sempre diminuir o tempo de exposição, seja com filme, seja com técnicas, tal, etc., para diminuir a irradiação do paciente. Se trabalha muito, mas muito para isso. Então, o que aconteceu? Aconteceu é que os cilindros localizadores estreitaram. Os cilindros, eles eram abertos para dar na pele do paciente 7 centímetros ou mais um pouco. Os primeiros vinham até com 8 centímetros na pele do paciente. Ora, o filme tem 3x4. Então ficava fácil sensibilizar o filme inteiro. Mas aí eles foram diminuindo. Passaram o cilindro para dar 7. E agora passaram o cilindro para dar 6. O filme tem 3x4. Fora os quebradinhos. Então sobra muito pouco de um lado e do outro. Então, qualquer desvio do cilindro para mesial, para distal, ou para cima, ou para baixo, eu vou ter uma meia-lua. Então, é preciso que haja uma relação muito boa entre o filme e a abertura do cilindro, para que nós não tenhamos esse defeito que é chamado de meia-lua. Então, é isso aqui. Ó. O filme, ele deve estar todo contido na extremidade do cilindro. Se não estiver, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou ter uma meia-lua aqui. Se tiver para baixo ou para cima, para um lado, para o outro, de qualquer forma, se não houver uma correlação boa entre filme e a abertura do cilindro, nós vamos ter uma meia-lua. E como eu disse para vocês, nesses aparelhos novos é muito fácil de dar. Mais uma meia-lua, mais outra meia-lua.
Então não importa onde vai dar. Se é no canto superior direito, inferior, embaixo, em cima, tal, a meia-lua, o problema é esse. É de deslocamento de filme e cilindro localizador. Pode passar. Prótese na boca. Paciente chegou para radiografar, nós vamos olhar a boca do paciente. Vamos olhar a boca do paciente para ver se ele tem prótese. Porque senão pode acontecer isso aqui, ó. Tá? Acontece isso aqui. Outra coisa, o filme tem que ficar na boca plano. Ele não pode sofrer dobras. Ninguém pode pretender ser muito esperto e fazer uma canoa do filme para colocar num arco mais estreito. Ou fazer uma canoa do filme para colocar na região inferior para pegar 4 incisivos. A técnica é só para 2. A técnica é só para 2 e essa técnica é mais velha do que andar para frente. Quer dizer, não é hoje que alguém vai dobrar o filme para fazer os 4. Já fizeram isso, ó, há uma pá de tempo. E deu errado, e vai continuar dando errado. O filme tem que permanecer sempre plano. Se eu não consigo fazer um paralelismo melhor entre filme e objeto, eu o ângulo vertical. É o recurso que nós temos na técnica da bissetriz. Então aqui, ó, esse filme foi dobrado nessa região para poder se acomodar na boca do paciente. Resultado, um molar que saiu pelo filme. Observa que até essa região aqui, mais ou menos, ele tem uma imagem razoável. Para lá está tudo espichado. É como se fosse puxado, como se fosse esticado, como se fosse de borracha. Pode passar. Ó, prótese na boca. Isso aqui eu quero apresentar para quem não viu, que é muito jovem, que eram os implantes feitos há 20 anos atrás, uns implantes agulhados. E um outro defeito nas radiografias é a colocação do filme ao contrário. O filme tem que ser colocado com aquela face branca, sempre voltado para as faces palatinas ou linguais dos dentes. Quando a gente não presta atenção e coloca do lado contrário, acontece isso aqui. E essa marca é a marca daquela películazinha de chumbo que tem atrás dos filmes. Tinha um filme no mercado, não sei se você chegou a trabalhar com esse filme, filme Rim. O filme Rim, ele não tinha esses defeitos aqui no chumbo. Então, a gente fazia a radiografia, colocava o filme errado e ele dava uma imagem mais esmaecida, sem contraste. Tal, mas, pô, o que aconteceu? Até a gente chegar a perceber que a gente tinha colocado o filme contrário, a gente já tinha ralado muito. Por quê? Porque ele não tinha parâmetro para a gente ver. E a imagem aparece, só que ela aparece com pouca densidade e com pouco contraste. Pode passar. Outro defeito, e acontece muito com criança, é o fator de movimento. O fator de movimento nós chamamos de imagem tremida. Então é quando há um movimento do aparelho ou do paciente no momento da tomada da radiografia. Ele pode ser tanto mais ou menos dependendo do movimento. Então, existe movimento que pode parecer 2 imagens distintas. É como se fosse 2 radiografias, uma em cima da outra. Ou um leve movimento que a gente não vê 2 imagens, a gente vê
a perda de contraste e densidade. Então, normalmente isso acontece com criança. Pode passar. Pode passar. Bom, deixando as técnicas periapicais, nós vamos passar para as interproximais. Interproximal é um filme, nós usamos um filme acrescido com uma asa de mordida. Pode passar. E nós podemos ter um filme prontinho que estava fora do mercado há algum tempo e eu vi agora na Kodak esse filme de novo. Só que, antigamente, ele tinha 2 tamanhos. Ele tinha esse tamanho, aliás, ele tinha 3 tamanhos. Ele tinha esse tamanho, que era um tamanho que a gente usava para fazer interproximal de molares e pré-molares num filme só. E tinha um tamanho, um filme 3x4, um filme normal, com uma asa de mordida também, que a gente usava para fazer molares separadamente e pré-molares separadamente. Quando não usava o grande, usava 2. E nós temos os posicionadores para a gente usar também fazendo uma técnica de cone longo ou de cone curto com o posicionador. Não tem problema nenhum. E podemos lançar mão de recursos quando nós não temos nada disso, que é fazer uma aleta de cartolina e vestir o filme aqui nessa aleta. Então a gente fica com uma asa de mordida. Ou usar uma fita adesiva para fazer essa asa de mordida. Isso não se faz mais, porque os problemas de contaminação, tal, essas coisas todas, a vigilância sanitária e tudo mais, né? Você tem que autoclavar, tem que fazer tal, tudo direitinho, e não dá mais para usar esse negócio, né? Agora, se não houver recurso nenhum e tiver que fazer uma radiografia interproximal, aí pode lançar mão de uma aleta ou de uma fita adesiva para poder fazer a asa de mordida. Pode passar. Bom, quais são as finalidades? Pesquisa de cáries proximais. Bom, mas a radiografia periapical também dá. Mostra as cáries proximais. Mostra. Mas não mostra com tanta clareza como mostra a radiografia interproximal. Adaptação cervical de restaurações. A periapical também mostra. Mas a interproximal mostra melhor. Anatomia da câmara pulpar. A periapical também mostra. Relação cárie-câmara pulpar. Também a gente tem na periapical. Só que com um ângulo maior. E aí, nós vamos ter estreitamento de câmara ou alongamento de câmara. E a gente não tem uma noção exata da relação cárie-câmara pulpar. Então, só a radiografia interproximal mostra bem esses aspectos. E mais esses aspectos. Então, cálculos salivares, ou seja, tártaros interproximais, nós só podemos ver bem com radiografias interproximais. E as cristas ósseas alveolares. Então, para nós vermos perda óssea, nós temos que usar nas regiões posteriores, nós vamos usar radiografias interproximais. E podemos usar também radiografia periapical, porém, cone longo. Só técnica da bissetriz. Para que a gente possa ter uma noção mais exata
da altura das cristas e poder avaliar melhor as perdas ósseas. Porque o periodontista, ele vai exigir isso. Ele quer uma radiografia de boa qualidade para que ele possa avaliar a altura de crista óssea e poder fazer o tratamento que ele pretende. Pode passar. Os erros de técnica são os mesmos. Não foge nada daí. São os mesmos erros de tomada, acrescido de mais alguns. Por exemplo, sobreposição. Eu me lembrei, antes de começar aqui o nosso papo, me lembrei de uma coisa a respeito de radiografia interproximal. E eu não trouxe, não programei, isso não me passou pela ideia quando eu estava programando. É o seguinte, suponhamos que eu faça uma radiografia interproximal de molares e eu tenha essa região sem sobreposição, essa sem sobreposição, essa também e essa sobreposta. Minha radiografia está boa? Está. Não tem erro. Por que é que eu ia ter 5 espaços livres e 1 sobreposto? Isso me leva a crer o quê? Que esse dente, ou ele está realmente sobreposto, ou ele está girado, ou ele está mais vestibularizado, ou ele está mais palatinizado. Então, a minha radiografia está boa, em termos de uma técnica de tomada radiográfica interproximal, mas ela não está boa para o exame. Eu preciso de mais. Por que esse espaço eu não vou ter? Eu tenho que ter esse espaço também. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de fazer uma tomada frontal, como eu tenho que fazer normalmente, eu vou fazer uma tomada oblíqua só para eu separar isso aqui. Ou de mesial para distal, ou de distal para mesial, conforme for o caso. Mas eu tenho que abrir esse espaço aqui, de qualquer jeito. Por quê? Se essa radiografia for para o periodontista, ela não presta, ele não está vendo crista. Não presta. E para a dentística, presta? Também não. Ele tem que ver isso aqui, se isso aqui está isento de cárie ou não. Então, eu nunca posso ter uma radiografia interproximal com sobreposição. A não ser que haja uma sobreposição e eu não consiga tirar. Porque quando existe, e como é que faz? Aí não faz. Não é mesmo? Mas, se houver um outro problema de giroversão, tal, de uma outra coisa qualquer, eu tenho que fazer. Eu tenho que abrir o espaço e mostrar as faces proximais livres. Pode passar. Bom, um outro erro que a gente vê quando faz uma radiografia interproximal é o deslocamento da asa de mordida. O paciente pode levantar o filme com a língua, né? O filme, quando nós fazemos uma radiografia periapical, interproximal, o que a gente faz? Coloca o filme na boca do paciente, repousa a asa de mordida nas faces oclusais e puxa e mantém. E manda o paciente morder. Para quê? Para que não haja um deslocamento da asa de mordida. Porque se ele morder firme, a língua não leva o filme para cima ou para baixo. E se eu deixar frouxo, a língua pode levar o filme para cima ou para baixo, ou pode pegar um dos ângulos do filme e levantar e ele ficar inclinado. Então,
Então, todos esses defeitos. Por isso, o filme tem que ser colocado firme na boca do paciente, para que não haja esse deslocamento. E esse deslocamento acontece mais quando a gente fabrica a asa de mordida, que nós mesmos podemos não colocar a asa de mordida no centro do filme. A gente pode colocar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, e aí vai dar esse defeito. E esse defeito é crucial, porque aqui, ó, eu tenho toda essa extensão óssea, e aqui eu não tenho nada. Por exemplo, eu sei que aqui tem uma perda óssea, mas eu não estou vendo o resto. Eu não sei aonde ela está. Se eu tivesse centralizado, apareceria aqui e eu poderia examinar. E aqui não é o caso. Então, prestar muita atenção nisso. O filme tem que ficar nessa posição. Ó, aonde eu possa ver a mesma quantidade de osso superior e inferior. Ela não pode ficar deslocada de maneira nenhuma. Uma radiografia interproximal boa nesse sentido, não no sentido de sobreposição. Ela tem que ficar dessa maneira. Pode passar. Olha aqui, ó. Uma outra que está completamente deslocada. E que defeito é esse? Estão observando aqui? Isso aqui é um marquinho de contenção num paciente que fez um tratamento ortodôntico. Então, é um paciente jovem. Né? Paciente jovem e tal. Quando nós colocamos filme na boca de criança, nós colocamos lá o filmezinho interproximal, tal, a gente puxa e pede a criança para morder. Aí ela pega a língua assim, ó, ela está com a boca aberta, né? O filme está sobrando metade do filme para cima. Aí ela pega a língua assim, ó, joga o filme para baixo para o meio dos dentes e creu. E morde, como se fosse um pedaço de carne. Não, meu filho, é só para morder aqui, ó, do ladinho, deixa o filme para lá. Então, quando morde, isso aqui, ó, são dobras no filme. Ó. Isso aqui são dobras que aconteceram no filme num paciente que pegou o filme e mordeu e achatou o filme todo. Vai passar. Eu quero chamar a atenção aqui numa coisa. Uma coisa que eu acho, particularmente eu. A maioria dos profissionais prefere fazer radiografia interproximal com os posicionadores. É mais fácil. Porém, para periodontia principalmente, nós perdemos muita altura de osso quando nós usamos essa técnica. Por quê? Porque ela tem um mordedor. E esse mordedor tem altura. E a altura do mordedor é o que a gente perde em altura óssea. Aqui tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Não tem problema por quê? Porque esse paciente não tem problema. Já é um paciente adulto, tal. As cristas estão aqui achatadas, mas é normal para a idade e tal, etc, etc. Agora observe essa tomada feita com um filme, com uma maleta normal, um filme normal. Observe que os dentes estão engrenados aqui. Ele mordeu e não perdeu nada. Olha a quantidade de osso que eu tenho aqui e olha aqui. Olha aqui e olha aqui. Isso, eu não quero dizer com isso que ninguém vai usar o posicionador. Não, o posicionador é ótimo. É ótimo. A radiografia é melhor, tal, tudo bem. Mas existe esse inconveniente. E hoje, inclusive, os periodontistas estão pedindo para que a gente faça essa radiografia de molares
Ao invés de fazer com o filme deitado, fazer com o filme em pé. Nos casos aonde há uma perda óssea maior. Porque tem casos que a perda óssea está cá em cima e se perde. Então, para a gente conseguir toda a altura óssea, eles estão pedindo que a gente faça com o filme em pé, para que ele possa observar mais. E é aí, então, que usar o posicionador não vai dar mesmo, porque se perde muito. Pode passar. Bom, e a oclusal? Qual é a finalidade da oclusal? É um complemento das outras. Como eu falei anteriormente, suponhamos, vocês viram aquela técnica periapical, onde eu coloquei o filme bem para baixo para poder radiografar aquela lesão. Então, por exemplo, aquela lesão eu poderia resolver como? Eu poderia resolver com uma radiografia panorâmica. Mas a radiografia panorâmica não dá o mesmo detalhe, a mesma nitidez de uma radiografia periapical. Então, eu só vou lançar mão da outra, eu posso lançar mão da outra, mas eu tenho que fazer a periapical por causa da nitidez. Mas eu posso complementar aquela com essa aqui, com a oclusal. Para quê? Para que eu possa ver a lesão no sentido vestíbulo-lingual. Tá? Uma das aplicações da radiografia oclusal é essa. Outra coisa, áreas patológicas maiores. Não coube na radiografia periapical. Às vezes nós temos determinado tipo de cisto, por exemplo, de maxila, que não dá na radiografia periapical, de jeito nenhum. Aí você lança a mão de uma radiografia oclusal para poder observar toda a lesão. Como eu falei para vocês anteriormente, a lesão tem que ser examinada em todo o limite, eu tenho que ver todo o limite da lesão. Eu não posso ver metade da lesão, nem 2/3 da lesão. Eu tenho que ver a lesão toda. Porque os bordos da lesão, quem já viu patologia, os bordos da lesão são interessantes. São muito interessantes na hora de se levantar o diagnóstico. Fraturas maxilomandibulares também nós podemos ver nas radiografias oclusais. Fenda palatina, a extensão toda da fenda palatina, que uma radiografia periapical às vezes não dá. Pesquisa no cálculo de duto de glândula salivar, nas glândulas submandibulares principalmente. Aqui eu quero fazer um reparozinho. Quando nós formos radiografar pela técnica oclusal para pesquisa de cálculo no duto de glândulas submandibulares, nós temos que usar um artifíciozinho que é reduzir bastante o tempo de exposição. Por quê? Porque o cálculo, às vezes ele é pequeno, a mineralização dele não é bastante para absorver uma quantidade boa de radiação e dar uma imagem. Então, se eu uso um tempo de exposição grande, eu posso mascarar todo o meu exame, que aí eu não vou ver o cálculo e eu vou dizer que não tem. Então, quando eu vou fazer radiografia para pesquisa de cálculo de glândulas salivares, eu reduzo bastante o tempo de exposição e aí eu consigo localizar bem os cálculos de duto de glândula. Bom, e os defeitos? Os defeitos são os mesmos. Tudo é a mesma coisa. É erro de ângulo, tal, de ângulo horizontal, de ângulo vertical, tal, etc. Agora, aqui, nos aparelhos modernos, nos aparelhos mais novos, a meia-lua é um chuá, é uma beleza. Por quê?
porque diminuiu muito a abertura do cilindro. Ora, então às vezes você vê no livro o seguinte: técnica oclusal, afastar o cilindro mais ou menos 5 centímetros. Tá? Porque o filme é maior, o filme é 5x7, você tem que afastar um pouquinho ele mais para você ter uma abrangência maior. Aí você afasta 5, ele dá uma baita meia-lua. Por quê? Porque ele só vai dar 6 centímetros na pele do paciente. O outro dava muito mais. Então, tem que afastar muito mais, pelo menos o dobro, para a gente conseguir o mesmo resultado, sem meia-lua. Pode afastar um palmo, naquele Yoshida, tem que afastar um palmo. Se não afastar o palmo, é meia-lua na certa. E olha, e não é com estudante não. Não é não, é qualquer um. Qualquer um. Tem que afastar bastante. Pode passar. Pode passar. Bom, não adianta nada eu conhecer as técnicas periapicais de paralelismo, de cone curto, cone longo, pá, não sei o quê, saber de tudo isso se eu não tiver uma técnica de processamento correta. E é aí que os defeitos são maiores. Porque, vejam bem, se eu faço no meu consultório uma radiografia que deu uma meia-luazinha, problema não. A imagem está legal, tal, para eu fazer um endo, perfeito, sem problema nenhum. Mas o erro de câmara escura, qualquer um pega e joga no lixo. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito mesmo. Os outros erros a gente contorna, mas aqui não. A técnica de processamento, ela tem que ser perfeita. Nós temos que ir para a câmara escura e fazer tudo de acordo com a técnica. Pode passar. Bom, nós temos vários tipos de câmara. Um tipo de câmara em quarto, que é um quarto. É um quarto com uma porta. Isso é um tipo de câmara para uma clínica de radiologia. E pode ser feito no consultório também. É só aproveitar o banheiro. Tá? Aproveita o banheiro para fazer. Bom, esse tipo de câmara é um tipo bom de câmara, porque nós podemos ter aqui dentro da câmara todos os recursos possíveis para um bom processamento radiográfico. Pode passar. Não, passa os dois. Passa esse. Tá. Bom, mas a câmara em quarto, ela tem uma desvantagem. Ela tem que ter fechadura. Eu tenho que entrar e trancar. Porque se eu não trancar, outro vem e abre. Outro vem, abre e entra. Entrou luz. Se eu tiver com o filme aberto, perdi meu filme. Certo? Então, entrou e trancou. Só abre quando sair de lá. Esse é o defeito do tipo de câmara em quarto. O tipo de labirinto é o tipo ideal para grandes movimentos. Para a faculdade, por exemplo, é o ideal. Porque entra um aluno, vai, o outro entra atrás, zoneia lá dentro, sai, pá, e tudo mais. Não é mesmo? Bate-papo lá dentro, né? Não sei lá em Lavras, mas lá em Vitória, depois das férias, dava morcego. E a gente entrava, via os morcegos e não tirava, não. No início das aulas, e deixava. E aí era aquele corre-corre depois, na hora que os alunos entravam lá e que via os morcegos. Né? Muito movimento, eles saíam, né? Aí era aquela zona. Bom, então a forma em labirinto tem tudo que eu posso colocar dentro de uma câmara, igual ao quarto, sem a desvantagem
da porta, que aqui não tem porta nenhuma. Tem porta nenhuma, entra e sai quem quiser à vontade. É casa de mãe Joana. Isso é ideal para faculdades e grandes clínicas de radiologia, onde várias pessoas processam os filmes na câmara escura. Pode passar. Bom, câmara portátil. Essa é a câmara do dentista. Essa é a câmara do clínico. Do clínico, do endodontista, tal, etc. Quem não quiser usar uma câmara dessas, aí pode fazer uma câmarazinha em forma de quarto no banheiro. Bota um tanquinho lá, tal, né? E fecha a báscula lá com pano preto, bota uma lâmpadazinha vermelha e dá para quebrar o galho. Bom, mas essa é a câmara escura do clínico. Pode passar. Bom, essa câmara, ela tem 3 recipientes. Um para revelador, um para água e um para fixador. Eu quero fazer um alerta para vocês, é que esses 3 frascos, eles têm que estar sempre na mesma ordem. E a ordem, quem determina são vocês. Eu, como eu sou destro, eu uso o revelador, água e fixador. Eu vou da direita para a esquerda. Quem é canhoto, pode botar da esquerda para a direita. Revelador, água e fixador. Só não pode trocar. Porque se trocar, o que vai acontecer? Eu venho e coloco primeiro o meu filme no fixador. Qual vai ser o resultado? Nenhum. A película vai ficar branca, né? O sulfito de sódio vai chegar, o hipossulfito de sódio vai chegar e vai tirar os cristais todinho, vai, né? Aquele negócio eu vou varrendo, né? Eu vou varrendo, vai, tira tudo, não fica nem um pretinho, fica tudo branquinho. E isso, às vezes, é normal. Lá na faculdade, por exemplo, de vez em quando, chegava um de uma clínica lá e dizia assim, pô, olha aqui, ó, o aparelho lá está com defeito, não está dando X, nós já fizemos não sei quantas radiografias e está saindo tudo branca. Aí a gente dizia assim, vocês já olharam os recipientes de revelador e fixador, se estão na ordem? Ah, não. Então olha lá. Olha lá e depois volta e me fala. Não voltava mais. Por quê? Era batata. Alguém, na hora de lavar, a funcionária lá pegava, lavava e tchum, 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 botava lá de qualquer jeito. E aí, era esse problema. Bom, essa câmerazinha aqui, ela é branca, é de fibra de vidro, tal, ela é toda opaca. Eu acho essa câmera melhor do que umas outras vermelhinhas, toda de acrílico vermelho. E por quê? O vermelho é filtro de luz. O vermelho é um filtro natural de luz. Porém, ele não é um filtro absoluto. E se eu puder ter uma câmara opaca como essa aqui, é melhor. Por quê? Porque eu só tenho a tampa que é vermelha, para eu poder olhar e ver lá aquele negócio lá de quando está escurecendo e tal, aquela coisa toda, né? Do processamento visual, manual visual. Bom, e ela tem 2 mangas aqui. Essas mangas são para enfiar a mão, né? E processar o filme aqui nesses recipientes. Via de regra, os filmes estão velando. Por quê? Porque a manga, ela tem costura. E essa malha aqui, ela tem umas borrachinhas. E as borrachinhas quebram, a costura abre e a manga alarga. Eu enfio o braço fica folgado. Entra luz.
E aí vai ver lá o filme. Nós temos que ter muito cuidado com essas mangas. Quando a borrachinha começar a quebrar, que a gente notar, a gente vai e põe um elástico aqui na ponta. De maneira que a gente enfia a mão e o elástico prenda. Aí nós não vamos ter problema de entrada de luz. Outra coisa importante, jamais deixar essa câmerazinha portátil num local aonde bata muito sol, muita claridade. Por quê? Porque, como eu disse, o vermelho é filtro, mas não é um filtro absoluto. E aí pode passar luz através desse acrílico vermelho. Então, esses são os cuidados que nós temos que ter com essa câmerazinha. Um outro cuidado importante é a troca de químico. Por quê? Porque esse químico aqui, a quantidade que nós vamos colocar é muito pouca. E ele satura rápido. E, mais importante do que o químico é a água. Porque toda vez que eu tiro um filme do revelador, eu passo na água para fazer uma lavagem intermediária. Aí ponho no fixador. Quando eu tiro do fixador, eu passo na água para fazer uma lavagenzinha para eu poder olhar, não sair pingando o fixador, certo? E essa água vai estar muito contaminada. E qual vai ser o resultado radiográfico depois? Depois de 1 mês, 2, 3, 4. Uma radiografia amarelada e que não vai servir para nada. E nós temos que ter radiografia no consultório para durar, para nós podermos fazer o acompanhamento do tratamento dos nossos pacientes. Então, nós precisamos de uma radiografia muito bem processada. Bom, essa câmerazinha, a sugestão que eu dou para vocês, põe essa câmerazinha no banheiro. E usa a torneira do lavatório para lavar. É a melhor coisa que tem. Né? Bota lá na torneirinha lá do banheiro, lava. É melhor do que lavar nessa caixinha aqui, que vai estar tudo sempre contaminado. Pode passar. Bom, as processadoras automáticas, clínico nenhum, clínico normal, vai usar uma processadora automática dessa. Essa aqui é uma processadora automática para filmes grandes. Então o filme entra aqui e sai prontinho aqui. É uma sopa. É uma sopa. Aqui é ela aberta, né, os rolos aqui por onde o filme vai passando. Ele vai fazendo isso assim, ó, até sair aqui em cima nesses rolinhos aqui, já seca e prontinha. Vai passar. Essa outra processadora é uma processadora que ela faz tanto filme extraorais como filmes periapicais. O sistema dela é um pouquinho diferente. O filme entra aqui atrás e sai aqui na frente. E os rolinhos aqui, não aparece que é tudo preto, o filme passa horizontal. Ao invés de passar em movimento ondulatório, ele passa horizontal e também já sai pronto. Pode passar. Bom, então eu falei do velamento dos filmes quando entra a luz. Bom, como é que eu vou ver? Por exemplo, vocês estão imaginando que está entrando luz na câmera de vocês. Como é que nós vamos comprovar isso? Então, o que a gente faz? Pega um filme, expõe. Expõe numa distância de 30 a 40 centímetros, com tempo de 0,1 segundo. Pouquinho, mas pouquinho mesmo. Quase zero. Expõe. Depois você vai na câmera escura, abre o filme, coloca uma moeda em cima e deixa ele lá dentro da caixinha. Deixa ele lá. 5 minutos aqui é demais. Pode deixar 2 minutos, 3 minutos. Ninguém fica 5 minutos com um filme lá para revelar. Não é mesmo? Então, o tempo tem que ser aquele que a gente leva normalmente para revelar. Pode botar ali 2 minutos. Deixa ele 2 minutos ali.
quietinho ali com a moeda em cima. Depois você pega e revela. Bom, se houver entrada de luz, o que vai acontecer? Vai aparecer a imagem da moeda com duas densidades diferentes. Uma externa do filme que foi sensibilizado, né? Nós sensibilizamos o filme todo. Então, e uma outra menos densa, quer dizer, mais radiopaca, aonde vai aparecer a moeda. Pode passar. Então é isso aqui, ó. O filme foi exposto, aqui foi a exposição do filme, e aqui colocada a moeda. Então, aonde a moeda ficou, está mais claro. Então, entrou luz aqui. Então, é isso aqui, ó. Vai ficar uma parte mais escura e uma parte mais clara. Se não tivesse entrando luz, o que eu ia ter? Uma densidade igual. Pode passar. Agora, se também eu simplesmente pegar o filme e abrir na câmera escura, puser uma moeda em cima, deixar lá um pouco, não precisa expor o filme, não. Deixa lá um pouco, o que vai acontecer? Vai acontecer isso. Se tiver entrando luz, aliás, se tiver entrando luz, vai aparecer isso aqui, ó. Por que esses dois estão diferentes? Porque aqui eu expus menos a luz do que aqui. Aqui foi mais exposto à luz que menos. Aliás, o contrário. Aqui não foi exposto à luz e aqui foi. Então, aparece sempre a imagem. Pode passar. E o processamento? Nós temos solução reveladora e fixadora. Pode passar. Nós temos três tipos de processamento. Um manual, que é visual, e tempo e temperatura. E as processadoras automáticas. Quais são as advertências que nós fazemos quando vamos processar um filme? Primeiro, não revelar acima de 27 graus. Nesse método manual. Por quê? Porque a gelatina amolece e nós vamos ter defeitos graves no resultado da radiografia. Não revelar abaixo de 16 graus. Por quê? Porque retarda muito a ação do revelador. E pode ocasionar um velamento químico na radiografia. E a temperatura ideal é em torno de 20 graus, mais ou menos. Pode passar. Bom, qual a sequência de processamento? Visual. Chegou na cama escura, vamos revelar. Revelação, lavagem intermediária, 20 segundos, fixagem, 10 minutos, e lavagem final, 20 minutos, e secagem. Bom, essa lavagem intermediária, normalmente ninguém faz, né? Pegou, tirou, ou vai debaixo da torneira ou no tanque, ó, aí põe no fixador. Não tem problema nenhum, não. É só fazer uma lavagem bem vigorosa, que tira todo o revelador, para que não contamine o fixador. Isso não tem problema nenhum. Você não vai deixar 20 segundos lá, em água corrente, contando, tá? Não tem necessidade disso. Vai no tanque, na água do tanque, lavou bem, vigoroso, vai lá no fixador e coloca. Agora, para que eu tenha uma radiografia de boa qualidade para o futuro, aí eu tenho que fazer essa fixagem em 10 minutos realmente. Eu posso tirar antes, para olhar, ver o que eu quero e volto com ela lá outra vez para terminar o processo de fixagem. E a lavagem final, 20 minutos, que é para a gente lavar bem também com a mesma finalidade. E a secagem pode ser feita pendurando lá normalmente, vai fazer uma secagem normal ou secagem
automática e tal, etc. Né? Normalmente a gente faz a secagem ao ar livre, ao ar. Pendura lá e deixa. Só não pode fazer na faculdade, porque um leva do outro. Né? Você olha lá, poxa, a minha está ruim, tem que entregar e tal. Aí vai lá na do outro, a do outro está boa, pá, leva, né? E aí não dá. Aí lá seca no ar, né? Bom, e no tempo e temperatura? É exatamente a mesma coisa, só com uma ligeira diferença. É a verificação da temperatura das soluções. Existe uma tabela chamada de tabela tempo-temperatura. Então, eu chego de manhã, vou lá na minha solução, ponho o termômetro e vejo a temperatura. Bom, a temperatura está lá 23 graus. Aí eu vou lá na tabela tempo-temperatura e vejo qual o tempo de exposição que eu vou usar com aquela temperatura. Aí diz lá, a revelação vai ser em 1 minuto, 2 minutos. Aí o que é que eu faço? Quando eu fizer a minha radiografia, eu vou para a cama escura, ligo o cronômetro, ponho ela lá no revelador e espero o cronômetro avisar. Quando o cronômetro avisar, eu tiro. Aí eu sigo o processamento todo. Aí, daí para frente, é a mesma coisa. A única diferença é ver a temperatura das soluções e verificar a tabela tempo-temperatura para a gente saber qual vai ser o tempo de revelação que a gente vai usar. Pode passar. Quais são os erros? Imagem escura, clara, mancha, parte do filme fora da solução. Costuma, naquele recipientezinho lá da caixinha, tem um certo nível de químico. E a gente, às vezes, pendura a colgadura ali. E às vezes não introduz todo o filme no químico. A gente não percebe. A gente vai perceber quando? Depois de fixado. Aí é que a gente vai ver que ficou uma parte revelada, outra não. Então, prestar atenção sempre no nível dos químicos, para que o filme mergulhe todo. Imersão do filme, primeiramente no fixador, é aquele caso da troca de químico de um lado para o outro, e respingos de fixador. Então, essa imagem é uma imagem escura. Por que é que eu obtenho uma imagem escura no que se refere a processamento? É tempo exagerado de revelação. Pode passar. Então, aqui, ó. Tempo exagerado de revelação. Apaga aqui um pouquinho. Dá para apagar aí? Aqui, ó. Isso aqui é uma radiografia super processada. Pode passar. E essa aqui, essas duas, o contrário, elas tiveram uma revelação inferior. Então, elas foram subreveladas. A revelação tem que ser feita dentro da técnica. Ou da técnica do tempo-temperatura, onde a gente vai ver a temperatura, o tempo de revelação, ou então na técnicazinha ali, manual e tal, né? Bem feita. Pode passar. Bom, observe que essa radiografia é uma radiografia manchada. Aqui também. O que leva uma radiografia a ficar manchada? É erro de processamento. Ou uma fixagem insuficiente, ou uma lavagem insuficiente. Então, quando eu não processo de acordo, quando eu não lavo de acordo, eu não fixo de acordo, eu vou ter imagens amareladas desse tipo. Pode passar. Olha, essa é uma radiografia
de 1984. E essa é uma radiografia de 1998. Então, mesmo paciente. Então, o que aconteceu com essa radiografia? Ela não foi bem processada. Por isso é que ela ficou amarela desse jeito. Então, essa aqui, se ela foi bem processada, com 10 anos, com 15, com 20 e tal, ela vai estar perfeita. Pode passar. Bom, e aqui? Observem que aqui a mancha é muito grande. O defeito é grande demais. É o mesmo caso. Aqui aconteceu que o filme foi revelado, não foi lavado. Não foi feita aquela lavagem intermediária e foi colocado no fixador. Isso aí, ó, daí a pouco não demora nem um dia. Não demora nem um dia, fica desse jeito. Pode passar. Aqui, ó, vocês estão vendo essas manchas aqui, ó. Tá? Essas manchas aqui são defeitos de processamento na processadora automática. Por quê? Os rolos estão mal lavados. Então, tem que conservar tudo direitinho, tudo de acordo. A gente não pode deixar aqueles rolos sujos, porque senão vai trazer sujeira aqui, ó, vai trazer defeito para a radiografia. Então, se observem que a radiografia foi bem tomada. A radiografia foi bem tomada. Esses implantes estão com as espiras do parafusos todas de acordo, a gente conta as espiras todas, tal, etc., mas se perdeu no processamento. E aqui são manchas de fixador. Quando tem mais pessoas trabalhando numa câmara escura, pode acontecer isso. Mão suja, faz assim, ó. Aí cai em cima do filme que está aberto e dá esse tipo de mancha. Esse aqui eu peguei num crânio seco e fiz de propósito. Pode passar. Aqui, ó. Água suja. Água suja. Pegou tudo na lavagem final. Pegou tudinho na lavagem final. Quer dizer, o tanque de revelação está lá todo sujo. A água circula e o sujo agarra no filme. Aí, trabalho perdido. Observe que essa radiografia, ó, ela não tem sobreposição, tal. Está tudo tranquilo. Está no meio certinho, tal. Foi bem processada, tal, mas perdeu a radiografia por causa dessa sujeira. Pode passar. Acabou? Bom, então, agora nós vamos dar um intervalo. A Laura já pescou. Eu não falei nada, mas ela pescou, né? Já pescou um bocado. Então, nós vamos dar um intervalinho e depois a gente pega uma outra parte, que vai ser de formação de imagem e radiobiologia.